E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Kovaleski, vamos para mais um vídeo de hoje. Então galera, hoje o vídeo é sobre o meu testemunho. Vou falar aqui o que Deus fez na minha vida, né? Como que foi essa fase de conversão, né? De conhecer a Ele, de entregar minha vida para Jesus Cristo. E como que tá sendo essa caminhada com Ele, né? O que eu venho aprendendo, né? Como que tá sendo, como que é meu dia a dia com Deus, sabe? Falar o que Ele fez na minha vida, o que eu aprendi, né? E o propósito, né? Pude conhecer o propósito da minha vida, né? Pude saber aquilo que Deus quer que eu faça aqui na Terra. Então, vamos lá. Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, né? Guilherme Augusto, né? O nome composto, e eu coloco Guilherme Kovaleski, né? Que é meu último sobrenome. Enfim, tenho 26 anos, né? Moro no interior de São Paulo, em Sorocaba, Sorocity, conhecido assim pelos sorocabanos. Enfim, eu tive uma vida assim, desde pequeno no contato com a igreja, né? Minha mãe ela é evangélica, meu pai ele é católico, né? Então, minha mãe, né? A gente começou a ir na igreja evangélica quadrangular lá em Itapetininga, né? A gente morava lá. Nasci, ó, vamos começar, né? Eu nasci em Ribeirão Preto, né? Da onde é a família do meu pai. Onde meus pais eles moraram, né? Eles se mudaram para lá, eles se conheceram em São Paulo, eles foram para Ribeirão Preto e eu nasci lá. E bem pequenininho já foi a gente se mudou para Itapetininga. E nisso, né, minha parte da família da minha mãe, principalmente minha avó, ela é de igreja, né, da quadrangular, ela faz parte. Então a gente ia lá, sempre teve contato quando era pequeno, sei como que é, né, sabia como que era o ambiente de igreja, tudo mais. E conforme foi passando o tempo, na fase da adolescência, né, eu sempre fui um cara tranquilo, um cara que queria viver minha vida tranquila, de boinha, sabe, fazer minhas coisinhas assim, ter meu dinheirinho, minha independência. Então, eu tinha uma vida assim normal, né? Eu tenho uma vida normal, óbvio, comum. E é isso. Aí na adolescência, aquela fase nossa, né? Aí eu não era tão assim com Deus, né? Não tinha um relacionamento com Deus, não tinha um contato assim com Deus, né? Eu ia na igreja ali e tal, mas era uma coisa bem superficial, né? Não era nada, tinha uma profundidade com Deus, né? Então, eu lembro que eu comecei a fazer um curso técnico de informática se não me engano, na ETEC. Aí eu conheci umas pessoas lá, né? Tive umas amizades ali e acabei conhecendo, né? A maconha, né? Comecei a fumar ali, eu tinha o quê? Uns 15 anos, 15 para 16 mais ou menos. Tive esse contato com as drogas. Nunca tive uma opinião, assim, né? Quando eu era adolescente, formada sobre as drogas, né? Não lembro se meus pais comentaram algo sobre, então acabei tendo contato com isso, né? Acabei fumando meu primeiro beck ali e nisso, enfim, né? Aquela coisa, né? Tive a primeira experiência com drogas aí. Dali, né? Eu experimentei, depois não quis mais, mas depois eu acabei ficando com vontade. Acabei envolvendo com aquelas pessoas, né? E acabei indo nesse caminho aí totalmente assim. Se você que é adolescente, você que é jovem, é de igreja, tem curiosidade assim, do mundo, de conhecer, eu te aconselho a não conhecer porque não vale a pena, é perda de tempo, é prazeroso, mas é um prazer que é destruidor, é um prazer que não dura muito, depois sente um vazio, experiência própria, aí te envolver, bebia, né, fumava, tinha uma vida promíscua, né, tinha uma vida que é do mundão aí mesmo, né, que muitas pessoas vivem normalmente aí até. E nisso eu fiquei nessa vida por, sei lá, dos meus 15, 16 até meus 21 anos, né? E nisso, nesse tempo, fumando maconha, né? Eu gostava, né? Eu gostava da sensação de relaxamento, da alegria que dava, da fome que dava. Gostava disso, né? Eu fumava assim, não por... como posso falar? Como se fosse no final de semana para dar um rolê, não, era todo dia. Então eu tinha um vício, né, nisso, eu tinha um vício na maconha. E nisso, essa vida, assim, eu sempre, tipo, acreditava em Deus, né, acreditava, sempre acreditei. Nunca deixei de acreditar, mas eu não tinha relacionamento mesmo, era o contato que eu não tinha com Deus. Então, ali, a partir dos meus 20 anos por aí, eu conheci um amigo também, né, ele, né, era envolvido com essas coisas, só que a família dele era de igreja, da congregação. E nisso ele tinha essa vida assim errada, mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa com Deus, sabe? Eu escutava uns louvor e tudo mais. E
ali eu comecei a ter um certo contato ali com Deus, vamos colocar, né? Comecei com aqueles louvor, ele me passou alguns louvor no meu celular, eu até em casa, sabe, sobre o efeito da maconha, depois de ter fumado um beck, eu escutava os louvor e tinha vezes que eu chorava, eu sentia uma paz, e ali já era Deus, né? Eu tinha, como eu falei, uns 20 anos mais ou menos. E ali meu coração, sem eu querer me abrir por inteiro, mas aos poucos o Espírito Santo foi tocando no meu coração. Só que eu não sabia dessas coisas, né? E nisso, coisas foram acontecendo comigo. A maconha começou a fazer mal pra mim, e minha vida tava muito ruim, não acontecia nada, nada dava certo, sabe? Tava me afastando da minha família, muita mentia pros meus pais, sabe? Muita coisa errada. E vivi uma vida, sabe? Quase que uma vida louca, sabe? Querendo viver intensamente todo dia, né? E nisso, mais ou menos meus 21 anos, eu decidi, tipo, como tava fazendo mal para minhas coisas, eu orei a Deus, falei para ele me ajudar a me livrar da maconha, sair daquela vida que eu tinha. E nisso eu orei, sabe? Falei, Deus me ajuda, eu não quero mais isso. E comecei a afastar das minhas amizades, sabe? Os meus amigos, que eu achava que eram meus amigos. E nisso eu fiquei aqui em casa, na minha casa mesmo. Minha família sempre, sabe, nunca desistiu de mim. Nunca desistiu, mas tudo que eu fiz por eles, sabe, meu pai e minha mãe, eles nunca desistiram de mim. Eles sempre quiseram meu bem e eles nunca, sabe, tipo, abandonaram eu e sempre tive um lar, sempre tive pra onde voltar. Mesmo louco, chapado, eu sabia que tinha a casa dos meus pais ali. E nisso eu fiquei em casa, sabe, eu me afastei do mundo, realmente, fiquei em casa. Comecei a reconciliar com a minha família, a ganhar a confiança deles, mostrar pra eles que eu realmente estava mudando. E nisso, passado alguns meses, comecei a voltar a ir na igreja, me livrei, Deus me libertou do vício da maconha, Ele me libertou realmente, de uma forma tão, assim, vamos dizer, simples, natural. Eu pedi, não foi algo sobrenatural assim, dessa forma, vamos dizer, começou a queimar algo em mim e sei lá, eu comecei a perder a vontade mesmo. Foi gradativo, eu fui diminuindo o consumo e foi parando de ter vontade, porque aquilo fazia mal também pra mim e aquilo me trouxe ansiedade, sabe? Acabou desencadeando isso na minha vida, né? A maconha ela me trouxe, deu ansiedade, porque você tem um vício e quando você começa a parar, você sente a necessidade de usar aquilo e aquilo dá ansiedade em você, dá coisas ruins, você não tem fome. Então eu comecei a me libertar daquilo e eu vi que dentro de uma semana mas eu não sentia mais vontade, não queria saber mais disso. Eu tenho um vício de 5, 6 anos mais ou menos. E ali eu comecei a ir na igreja e tudo mais. E nisso foi em 2016, no final de 2016. Em 2017 ia ter o batismo na minha igreja. E eu sou da igreja Catedral Evangélica SES, né, de Sorocaba. É uma igreja aqui bem conhecida aqui em Sorocaba. E enfim, tem a raiz assim na igreja quadrangular, né, bem parecida com toda a doutrina e tudo mais. E enfim, comecei na igreja e teve o batismo. Eu lembro, né, o dia, né, não tem como a gente esquecer, né, o dia que eu nasci de novo, né. Eu lembro que eu tinha aceitado Jesus, né, o pastor ele falou no culto, em algum culto, né. Eu aceitei Jesus, só que continuei minha vida errada, isso foi em 2016, né. E depois ele falou num outro culto, né, no outro dia ele falou e eu aceitei de novo, só que dessa vez eu tava mudando. E eu comecei a sentir coisas em mim. Eu lembro que uma vez eu tava na Santa Ceia, né, como eu tava querendo sair daquela vida, né. Nossa, Deus tocou no meu coração começou a disparar, e eu comecei a sentir algo estranho, não sabia o que era, né. E Deus já tava me libertando, me tirando daquela vida errada e me trazendo para os braços dele, né, para a vida nova, né. E nisso eu lembro disso, lembro o dia também que o pastor falou, eu senti algo no meu coração, você sente, né, cara, você sente Jesus te chamando. É algo que aos poucos o Espírito Santo vai tocando no seu coração, você vai dando abertura para Deus. E né, quando você dá abertura para Deus, ele aproveita isso e começa a te chamar para perto dele. Então, em abril, né, dia 15 de abril de 2017, foi o dia que eu me batizei, que eu virei um novo homem, né? Deixei aquele velho homem e virei. E eu lembro no dia que eu senti como se aquele velho homem realmente eu tivesse deixado para trás, como se tivesse livrado daquilo.
como se aquele peso do pecado tivesse saído de mim, sabe? Eu me senti leve, eu me senti uma nova pessoa, realmente, quando fala, né, na Bíblia fala, Jesus fala isso, que você nasce de novo, realmente você nasce de novo. O batismo nas águas é algo que é transformador na vida da pessoa. A primeira coisa é você aceitar Jesus, ali onde marca, mas depois disso é o batismo, cara. Quando você se batiza, nossa, aquilo lá foi doideira demais, sabe? Enfim, esse é o meu testemunho, essa vida que eu tinha, sabe? Um cara sempre na minha, simples, só que a mente era fraca, sabe? Eu era muito induzido pelas amizades a fazer qualquer coisa, tipo, não é que eu tive amizades muito erradas, mas, sabe, esse contato com as drogas, né, com a maconha, usei outros tipos de drogas também, cheirei cocaína, usei LSD, lança perfume, bebia, fazia sexo, sabe, essa vida errada, essa vida torta, e eu sempre senti esse vazio, depois que eu curti aquela noite, curti aquele dia, nossa, da hora, me droguei o caramba, ficava chapado. Quando eu chegava em casa, você queria mais daquilo, porque você sentia um vazio e aquilo não preenchia, sabe? E na adolescência até, né, eu fui vivendo isso, até me envolvi assim, em questão de queria até vender droga, sabe? Eu fui com amizade que era na favela e tal, negócio totalmente errado, sabe? Totalmente errado com droga e tudo, sabe? Que eu podia ter sido preso, podia ter sido morto várias vezes e Deus me livrou várias vezes, cara. Eu lembro que eu voltava à noite num lugar, eu voltava a pé, sabe, até minha casa, que era um bairro aqui que é meio que uma favela, Nova Esperança, até o centro, que eu moro mais ou menos perto do centro de Sorocaba. E todo esse caminho eu voltava a pé, sozinho, quantas vezes eu podia ter sido assaltado, até morto, sei lá. Deus me livrou de tudo isso. Eu relembrando isso, eu vejo a bondade de Deus, sabe? Eu vejo o que Ele fez na minha vida, como Ele me protegia, mesmo eu não estando com Ele, sabe? Eu não tendo uma vida com Ele. Deus, mas é que Deus, né? Quando Ele nos criou, né? Lá desde antes de existir, né? Na fundação do mundo, Ele já viu que Ele já planejou o que ia ser a nossa vida, os sonhos de Deus para nossa vida, né? Ele já tinha tudo planejado, Ele já tinha ali formado tudo, sabe? Então, quando a gente nasce, sabe, Deus nos fez com as mãos dele, então a gente já tem um plano, Deus já é o plano, né, original, né, o plano que Deus incluiu em nossas vidas, o propósito. Então a gente tem esses desvios na vida, às vezes, né, cara, tem gente que, né, infelizmente acaba indo no caminho errado, mas, cara, quando Deus tem um plano, um propósito na sua vida, assim, não tem como resistir, sabe? Não tem. E depois que eu me batizei, enfim, depois que eu me batizei, né, foi uma vida assim, querendo conhecer mais a Deus, querendo buscar mais a Deus, lendo a Bíblia. Eu lembro que uns meses depois eu comecei a ler a Bíblia, depois do meu batismo, e li a Bíblia todo dia, fiz um plano de leitura, lendo ali 3 capítulos. Eu lembro que eu lia o Antigo Testamento, lá comecei em Salmos também, depois o Novo Testamento, eu lia num dia assim em sequência, ia lendo, todo dia lendo ali, mesmo às vezes à noite, morrendo de sono, ia lendo ali, tive esse contato, sabe, essa busca, essa fome por Deus. Quando eu me batizei, eu lembro que acho que o que foi marcante na minha vida, o que mudou realmente, quando eu me batizei no Espírito Santo, sabe? Quando a gente é batizado, o Espírito Santo, a gente começa a ter noção das coisas, sabe? A gente se batiza nas águas, a gente tem uma nova vida com Jesus, só que a gente não tem essa consciência do Espírito Santo. E ele começa a habitar em nós, só que é a questão da consciência. Esse batismo no Espírito Santo é quando ele vem e faz morada, realmente a gente tem consciência daquilo que o Espírito Santo está em nós. E a gente começa, eu lembro que foi no acampamento de jovens, nesse mesmo ano, 2017, foi pro final do ano, setembro mais ou menos, se eu não me engano. E eu lembro que teve um dia lá, um culto lá, foi de manhã, e lá teve o batismo no Espírito Santo para muita gente, assim, que não conhecia realmente isso. Foi ali que Deus me deu o dom de orar em línguas e eu pude ter essa noção. Eu lembro que minhas mãos queimavam, chorava. Nossa, foi muito louco, foi muito assim, tipo, caramba, foi uma experiência incrível com Deus.
E nisso a minha vida começou a mudar espiritualmente, sabe? É uma fome por Deus que eu tinha diariamente. Tem minhas lutas, né? A gente tem, né? Quem é cristão, todo mundo tem as suas lutas, né? As suas dificuldades. E claro que essa busca, né, por Deus no começo é incrível, essa paixão por Deus. Mas tive momentos, sim, que a gente acaba se esfriando de certa forma, a gente não busca Deus como a gente deveria, não lê a Bíblia como deveria. Muitas vezes por algumas dificuldades da vida, alguns problemas, né? A gente acaba, em vez de buscar Deus, não busca Ele como deveria. Tive meus momentos assim que, né, pô, a gente se esfria realmente, se afasta de Deus, né? Mas, cara, Deus parece que persegue a gente, sabe? Ele parece que sempre tá chamando a gente percebe isso, cara, né? Às vezes em sonhos, às vezes através de pessoas, na própria Bíblia, em oração, às vezes ele fala com a gente, não tem como saber que não é ele, né? E é doido isso, sabe? Por isso que eu assim, falar pra você, busque a Deus mesmo, busque ter um relacionamento com Ele. Esse é o intuito do canal, que fala sobre relacionamento com Deus, sabe? Filho amado, né? Ser um filho amado de Deus. E a gente tem que buscar, porque faz tão bem assim, é uma coisa que, pô, preenche aquele vazio que você tinha na sua vida. E é demais, sabe? Deus é incrível, então acho que esse é o meu testemunho, né? E vou falar mais algumas coisas também nos próximos vídeos sobre mim. Algumas dificuldades, né, que a gente tem na vida cristã, sendo jovem, na faculdade, né, na família, no trabalho. E enfim, espero que isso tenha edificado para você nesse vídeo. Deus tenha falado contigo, e você que não conhece a Deus, que ou tá afastado de Deus, que você ore e converse com Deus e busque a Ele, sabe? Deixa Deus tocar o seu coração, deixa Ele transformar a sua vida. Deixa Ele, sabe, fazer as coisas que Ele quer fazer na sua vida, porque eu te garanto, é a melhor coisa. Ele é Deus, né? Ele sabe o melhor pra gente. Ele sabe o que a gente precisa, as nossas necessidades. Ele sabe, se muita coisa não está acontecendo na sua vida, é porque não é o momento, ou porque a gente precisa se preparar, se posicionar. E é um passo de cada vez. Deus falou pra mim esses dias atrás, é um passo de cada vez. A gente querer viver também tudo de Deus se a gente não tá preparado para receber, né? Mas busque a Deus, sabe? É um conselho, conselho de amigo para você, de irmão em Cristo, sabe? Busque a Deus, sabe? Melhor coisa mesmo. Leia a Bíblia, ore, sabe? Busque Ele realmente de coração. Deus te ama e Deus te quer, Ele te quer, né, por perto, né? Deus te quer por perto. Deixa ser preenchido pelo amor dele, pela presença dele, tá, meu irmão e minha irmã? E aí, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, né, deixa aquele like, né? E enfim, se inscreve no canal aí, se você gosta dos vídeos. Comenta o que você achou aí também, né? Bom, é um testemunho, né? Se puder deixar nos comentários seu testemunho, se você quiser, se você se sentir à vontade, tá? E é nóis!